Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos estar meditando na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. O tema desta mensagem é o poder do Evangelho de Cristo, que diz assim, com base em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Glória a Jesus. Este texto sagrado descreve o fervor de Paulo em testemunhar o Evangelho de Cristo. Esse mesmo fervor de Paulo em proclamar o Evangelho de Cristo deve contagiar todos os cristãos. Aleluia! Nunca podemos nos envergonhar do poderoso Evangelho de Cristo. Quem se envergonhar de ser cristão ou de anunciar o Evangelho de Cristo não é digno de ser cristão. Devemos falar de Cristo com entusiasmo e proclamar com ousadia as boas novas de salvação. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Primeiro tópico desta mensagem, as designações do Evangelho de Cristo. A palavra evangelho significa boas novas. O Evangelho de Cristo é as boas novas do Salvador do mundo. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo possui muitas outras designações nas Escrituras, porém, o genuíno Evangelho de Cristo é o único e exclusivo. Gálatas capítulo 1, versículo 9, versículo 6 ao versículo 9. Glória a Jesus. Em Atos capítulo 13, versículo 32, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da promessa. Glória a Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Em Romanos capítulo 15, versículo 16, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho de Deus. Aleluia! Em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da vossa salvação. Glória a Deus. Aleluia. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho das sondáveis riquezas de Cristo. Aleluia, glória a Deus, que maravilha, aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da glória do Deus bendito, ô glória, aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre, aleluia. Você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, ao ouvir esta mensagem, que toque o seu coração e você tenha um encontro com o Senhor Jesus. Talvez você já ouviu falar muito de Jesus, mas ainda não foi tocado. Que neste dia que você estiver ouvindo esta mensagem, que você abra o seu coração e deixe a palavra de Deus
habitar no seu coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, nós erramos bem menos, muito menos nós erramos, porque já conhecemos a palavra, e a palavra do Senhor diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus! Segundo tópico desta mensagem, o Evangelho é o poder de Deus em ação na terra. Glória a Jesus. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é poder em ação na terra. Glória a Jesus. O próprio Paulo afirma que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho de Cristo é o poder ativo de Deus na salvação do pecador. Glória a Jesus. Aleluia. O Evangelho de Cristo não é privilégio de alguns, é privilégio de toda criatura, com base em Marcos capítulo 16, versículo 15. Aleluia! Jesus instruindo os seus discípulos, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Glória a Jesus! Mas quem não crê já está condenado. Então ninguém quer ser condenado, mas tem que aceitar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que ouvir e crer e guardar no seu coração a palavra de Deus. Aleluia. Em Romanos capítulo 15, versículo 19, Paulo afirma que anunciava o Evangelho de Cristo por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, em seu argumento do Evangelho de Cristo, como o poder de Deus, Paulo afirma que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, está escrito: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito e em plena convicção. Glória a Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus já havia confirmado a maneira poderosa de anunciar o seu evangelho, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor para todos sempre. Aleluia. Estamos concluindo esta reflexão. Glória a Deus.
O Evangelho de Cristo é o mesmo Evangelho de Deus, o mesmo Evangelho da promessa do Pai, o mesmo Evangelho da graça de Deus, o mesmo Evangelho da salvação, o mesmo Evangelho da verdade e o mesmo Evangelho da glória de Deus bendito. O Evangelho de Cristo é o próprio poder de Deus em atividade no mundo. O Evangelho de Cristo se resume nesta frase de Paulo ao carcereiro de Filipos: glória a Jesus, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que maravilha é anunciar a palavra de Deus, é anunciar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação para todo aquele que ainda não foi tocado. Aleluia. Que neste dia que você estiver ouvindo esta mensagem, que o Espírito Santo de Deus entre em você, no seu coração, e você venha reconhecer que você é um pecador e precisa de salvação, precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Foi ele quem morreu lá na cruz do Calvário para salvar a humanidade, mas muitos rejeitam, muitos não dão ouvido à pregação do Evangelho, mas nós cremos que ele está próximo, vem buscar a sua igreja, um povo escolhido, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia! Não pregamos o evangelho porque somos bonzinhos, nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo porque um dia alguém falou deste Jesus para nós, um dia alguém anunciou este evangelho e nós demos crédito à sua pregação, à sua palavra e entregamos, nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, e é por isso que hoje anunciamos este evangelho. Glória a Jesus. Então é um dever de cada cristão anunciar a palavra de Deus. É dever de todo cristão anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Se você vai crer ou não crer, é um problema de quem vai ouvir. Glória a Jesus. Mas todo aquele que ouvir e guardar a palavra do Senhor em seu coração será salvo. Em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade de estar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um que vai ouvir esta mensagem em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos.